Muito boa noite. Uma pequena demonstração de tecnologias L2 sobre o backbone de um provedor, né, ou de uma operadora. Basicamente tem tido até uma discussão recente acerca de como devemos transportar, né, o serviço do assinante, o tráfego L2 dele particularmente, seja ele corporativo ou residencial, enfim, sobre uma operadora. Você tem diversas formas de conceber isso, cada qual com vantagens e desvantagens, claro. Só que na medida em que você vai crescendo a sua base de assinantes, sua base de clientes, a quantidade de elementos de rede, você passa a ter problemas de escalabilidade, porque os protocolos L2 de resiliência L2, eles têm limitações de diâmetro, têm uma complexidade operacional mais elevada para você manter aquelas VLANs, problema com o espaço de VLAN IDs, problemas com o diâmetro da tua rede, é, parte de convergência, a imunidade contra possíveis loops na tua rede L2, dentre outras coisas. Então, o caminho natural, a transição natural de uma rede L2 nativa é para o MPLS, correto? Historicamente falando, ou seja, ao invés de você pegar a VLAN do teu cliente e entroncar ela aqui com um ou dois tags de VLAN, não faz diferença. Aí você tem que ficar criando aqueles serviços e aquelas VLANs em todos os elementos de rede que forem responsáveis por transportar aquele serviço e fazer os entroncamentos e posteriormente a proteção, né, dessa VLAN com os protocolos de resiliência. Aí você pega o G8032, RAP, APS, enfim. Né? Então isso é que todo mundo conhece. E a indústria, obviamente, tem há muitos anos tecnologias de L2 GPN sobre o MPLS, ou seja, o VPWS para circuitos ponto a ponto e o VPLS para circuitos multiponto. No entanto, essas tecnologias, embora muito melhores para acomodar domínios L2 grandes, né, digamos assim, você diminuir para particionar a tua rede em domínios L2 menores, você aumenta a sua escalabilidade em função disso, correto? Ao invés de você ter uma grande rede L2, você vai ter domínios L2 menores ou até mesmo convertendo o teu acesso para MPLS, beleza? Só que essas tecnologias de L2 VPN que rodam no topo do MPLS, que consequentemente rodaria no topo de um IGP na tua rede, seja ele o SPF ou ISIS, né, mais frequentemente o SPF nesse caso. Essas tecnologias também possuem os seus próprios desafios. Escalabilidade seria o principal deles. É a quantidade de protocolos que você vai ter que suportar no teu control plane. Né? Você vai ter 5 protocolos aí pelo menos. Você vai ter o IGP, por exemplo, o SPF ou ISIS, o próprio LDP para label switching. Se você for ter uma engenharia de tráfego por MPLS, você vai ter que ter o RSVP. Aí você tem o próprio LDP para sinalização da L2 VPN ou BGP para esse propósito, entendeu? Enfim, você tem esses protocolos todos tornam um cenário um tanto complexo no ponto de vista de escalabilidade. Tudo bem que operacionalmente falando, a manutenção do serviço L2 do cliente é mais simplificada. Por quê? Porque você vai configurar esses protocolos todos na tua rede, mas depois que eles estiverem lá, a tendência é que você não precise mais se preocupar com esses protocolos, porque toda vez que você for ativar um cliente, por exemplo, você vai fazer ativação na borda de serviço aqui. O acesso L2 do cara chega até a borda de serviço, o PE1, você pega o circuito do cliente ali, a VLAN dele, você determina o teu Ethernet Flow Point, teu EFP, e faz o teu EVC para a borda de destino, ou seja, para o PE2 aqui nesse caso, e vice-versa. Os elementos intermediários não são configurados, você não precisa se preocupar com eles, ok? Mesmo assim, há, né, as questões dos pseudo-wires, da quantidade de PWs que você tem que ter, que normalmente fazemos o que? O aumento, né, o projeto de melhoria da escalabilidade disso para redes realmente muito grandes, fazendo um MPLS unificado, ou seja, criando múltiplos domínios IGP e interconectando esses domínios IGP na tua rede usando o próprio BGP. Essa é uma das técnicas muito conhecidas, mas não elimina a quantidade de protocolos que você tem que acomodar na tua rede. Okay? E temos agora as VPNs de nova geração. Perfeito. Qual que é a vantagem dessas VPNs? Você não ter que depender de um protocolo
por exemplo, de estabelecimento de um PW. O protocolo você vai diminuir substancialmente. Tá? Então, se você estiver usando, por exemplo, Segment Routing, você pode eliminar o LDP, você pode eliminar o RSVP, porque a engenharia de tráfego é feita nativamente pelo próprio SPF ou pelo Wizard nesse caso. Tá? E você vai ter o BGP para trocar o serviço de L2VPN entre os equipamentos da borda de serviço. Ou seja, de 5 protocolos, tu cai para 2 ou, no máximo, 3 protocolos, simplificando substancialmente. Então, essas tecnologias de L2VPN elas têm evoluído com o tempo para sempre atender às necessidades operacionais e de escalabilidade das redes. Né? Tudo começou lá atrás com a internet tradicional, ou seja, o 802.1Q, o tag de VLAN, o Kill in Kill, várias redes comutadas transparentemente, compartilhando uma única infraestrutura física, digamos assim. E tem desafios demais nesse tipo de arquitetura, a coisa evoluiu para o MPLS e hoje mantivemos o label switching, mas simplificamos o plano de controle dos equipamentos da tua rede. Então eu vou fazer uma demonstração muito simples, que eu acabei de configurar aqui, só para mostrar esse serviço funcionando. Então, a demonstração consistirá dos seguintes aqui. Eu tenho esse cliente espalhado em 2 sites, site 1 e site 2. São 2 computadores na mesma subrede IP e, consequentemente, na mesma VLAN. Okay? A proposta é eu receber o tráfego da VLAN via o equipamento de acesso. Vai ser um tag de VLAN aqui. Eu vou receber esse tag de VLAN numa porta física da minha borda de serviços, do PE1. Eu vou fazer um match naquela VLAN através da criação de uma instância de serviço Ethernet, um Ethernet Flow Point. Eu vou pegar esse tag de VLAN, vou classificar aquele serviço, vou posicioná-lo naquela instância de serviço Ethernet, vou manipular o tag da VLAN e, em seguida, eu vou transportar isso para uma L2 VPN, tá? Ponto a ponto entre os 2 PEs, diretamente. No entanto, aquela VPN, a descoberta do vizinho e todo o plano de controle, inclusive para as VPNs gerais que eu vier estabelecer, incluindo a troca de endereços MAC, etc., isso tudo será estabelecido sobre uma nova família de endereços que é suportada agora pelo BGP. Tá? Então, o BGP tem lá o L2VPN EVPN definido nele, onde o PE1 ele é neighbor e BGP desse router reflector, juntamente o PE2 também ele é um neighbor e BGP desse router reflector aqui, e para esse AS todo eu tenho essa família de endereços EVPN habilitada. Okay? Então, é uma breve, rápida demonstração disso aí. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é essa L2VPN app. Ou seja, eu tenho lá um serviço chamado EVPN, é um nome qualquer, se não faz a menor diferença, enfim, o status da app do segmento local, ou seja, o L2 que fala com o switch de acesso, né? Tá aqui o attachment circuit dele naquela VLAN, o status da app. E o segmento 2 é via o EVPN, ou seja, eu descobri o neighbor automaticamente, eu estabeleci um serviço direto com aquele vizinho BGP através dessa nova família de endereço que é o EVPN, o status da app também. Eu posso aprimorar isso aqui colocando um detail aqui. Ele vai mostrar o que para mim? Que o grupo é VPN, VPWS 42, aí está o que o serviço de Cross Connect, tá? O status da app. Status da app no attachment circuit local, ou seja, aquela interface L2 com o CPE do cliente naquela VLAN, perfeito? Essa é a VLAN que eu criei, 3963. E o neighbor é VPN aqui, aquele tá app, né? Via o PWID EVI42, tá? O attachment circuit ID 48, o status da app, estabelecido a troca de labels entre eles pelo BGP, então o label local aqui e o label remoto, perfeito? Tudo bonitinho, tudo funcionando como deveria funcionar na perspectiva do L2VPN em si. O BGP, por outro lado, eu vou aqui, show BGP. Aí tem uma família de endereços aqui, que é L2VPN, EVPN, Summary. Né? O que ele vai mostrar para mim aqui? Que o Router Reflector, que é o P1, né? Tem esse IP, está no meu AS, é um neighbor IBGP, e eu já tenho lá 3 prefixos recebidos por esse vizinho. Eu posso melhorar esse
entendimento aqui, usando o comando neighbor aqui também. Tá? Então, o neighbor, que é o router P1, está no mesmo AS que eu, ele é um neighbor IBGP, tá? O router ID dele, ó, estabelecido. Aí, vamos pular aí para o assunto mais diretamente, o chamado Neighbor Capabilities, sabe aqui, ó, Neighbor Capabilities. Eu tenho aqui, ó, Address Family, L2VPN, VPN, anunciado e recebido. E eu tenho as seções correspondentes às famílias de endereços que foram habilitadas para essa vizinhança, ou seja, o IPv4 Unicast, que é irrelevante, não faz a menor diferença porque eu estou fazendo aqui. Eu deixei por causa de uma outra atividade que eu estou produzindo aqui. E mais importante, para famílias de endereço L2VPN é VPN. Feito. As capacidades trocadas entre esses vizinhos. E eu posso, inclusive, essa é uma topologia, na verdade, que eu estou demonstrando, ela faz parte de uma área muito maior, com muito mais equipamentos que eu estou mostrando aqui. Você pode até ver pelo ISIS, né? Meus vizinhos de ISIS aqui. Aqui é uma penca de equipamentos plugados aqui. Meu database de ISIS. Os caminhos de menor custo que o ISIS detectou. E, consequentemente, a minha tabela de roteamento com as rotas ISIS publicadas lá. Enfim. E o BGP. Vamos dar uma olhada na tabela BGP dessa família de endereços. Olha que bacana. Então tá lá, os Route Distinguishers que foram derivados, os Next Hop. Isso aqui tudo que eu aprendi via aquele Route Reflector que foi habilitado para essa família de endereços. Então, nesse exato momento, se eu fizer um ping do computador, né, 11.11.11.11 para o 11.11.11.12, vai pingar. Claro que no meio da minha rede eu tenho que ter uma tecnologia de label switch. Eu posso fazer pelo MPLS LDP ou pelo Segment Routing. Vamos fazer primeiro aqui pelo LDP para demonstrar. Então, as interfaces de backbone, uma só nesse caso aqui que eu habilitei, a outra está desligada, está ativada para o LDP. Tá? Eu tenho, obviamente, né, o meu LDP Discovery está estabelecido aqui. Então, a interface de Gigabit 00 ela transmite e recebe. Né? Ou seja, ela tem uma comunicação bidirecional com o seu vizinho ali direto. E meus bindings, minha lib, né? Aqui dentro. Perfeito. Os prefixos aqui. E por último, minha lfib. Tá? Bacana. Isso não é meu dataplane. Pois bem, então nesse exato momento, se eu pingar daquela VM para outra, vai funcionar. Vamos ver aqui. Tá. O meu IP aqui, eu estou na máquina 11.11.11.11, eu vou ter que pingar a 11.11.12. Aí, pinga. Então, bora da história. A grande sacada dessa tecnologia, novamente, é eu ter mais facilidade de fazer a configuração dos serviços de L2VPN, uma simplicidade operacional muito aprimorada, minimizando o overhead no control plane, são menos protocolos para trabalhar, sacou? O troubleshoot é mais simplificado também, ele é mais efetivo, né? A gente pode até ver no PE1 aqui, por exemplo, show VPN Ethernet Segments comum aqui, primeiro, tá lá. Ou seja, eu tenho a minha interface local L2 e quem é o meu Next Hop? Esse aqui é o cara lá da outra ponta. Né? Inclusive, posso dar um detail aqui para a gente dar uma olhada. Aí. Para mim, o que é importante para mim? Tudo aqui para mim é importante, mas basicamente eu tenho um folder e um elected. E aqui, principalmente, o ES para o BGP Gate está ready. Esse é o status que a gente tem que ver. E o ES para o L2FIB Gates também está em ready. Tá? Aí tem a minha porta principal para aquele serviço, é a Gigabit 00017, isso aqui é meu MAC address, enfim. Tá aí o meu L2VPN funcionando, tá, perfeitamente. Então isso aí, é uma pequena demonstração de como isso funciona, tá ok? Espero que tenham gostado aí. Boa noite a todos, bons estudos
e seguimos em frente. Abraço.